Boa noite, meus queridos irmãos. É com alegria que queremos, neste momento, deixar o recado de Deus ao seu coração, a exposição da palavra do Senhor. E eu convido você a acompanhar a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Hoje, à noite, nós vamos meditar no verso 31 e 32. Mas eu vou ler do 31 ao 34 e vou ler também o versículo 25. Porque, como eu falei no início da exposição desta perícope, este verso 25, ele traz o princípio que rege o entendimento de todos esses versículos aí, até o verso de número 34. Então, leitura bíblica, Mateus 6, verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Agora do verso 31 ao 34, diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisar de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Ore comigo neste momento. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, este momento de culto, de celebração, este momento de explanação da palavra do Senhor. Abençoa, Deus, o nosso coração, enquanto a tua palavra está sendo exposta, que na exposição dos teus ensinamentos nesta hora, ó Deus, o Senhor venha ministrar graça, entendimento, edificação, ó Deus, para o teu povo, para cada pessoa que ouve a proclamação da palavra do Senhor. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. O tema de toda esta perícope é a confiança irrestrita. O que Cristo está propondo é que nós devemos confiar irrestritamente, totalmente, absolutamente em Deus e não nos preocupar. Não vos inquieteis, é o que ele vai dizer, ou não estejais ansiosos. Portanto, o tema da nossa reflexão neste momento da nossa mensagem, confiança irrestrita, um viver diferente. Como viver diferentemente dos gentios, que é o paralelo, a comparação que Cristo vai fazer neste ensinamento. Cristo explicou que além da escolha entre dois tesouros na terra e no céu, entre duas visões, olho bom, que é o olho generoso, olho mau, que é o olho avarento, jaz uma escolha. Temos que fazer uma escolha muito básica entre dois senhores, Deus e Mamon, Deus e as riquezas. Ele diz, não podeis servir a dois senhores. Então, nós temos que escolher entre dois tesouros, como ele coloca aí, aonde nós vamos ajuntá-los, entre duas visões, aonde nós vamos fixar os nossos olhos, e entre dois senhores, a quem nós vamos servir. Apesar de expormos apenas o versículo 31 e 30, os versos 31 e 32, eu li o verso de número 25, porque ele nos deixa o princípio geral para a compreensão desses versos e de toda a perícope, que diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer,
ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Eu falei que nós temos aqui um princípio ou um argumento implícito, que é o argumento que nós designamos ou que nós chamamos de argumento a fortiori, ou seja, o argumento quanto mais. Quanto mais. O argumento quanto mais, ou argumento a fortiori, tem a seguinte formulação: se isto acontece, então aquilo não acontecerá com muito mais razão. E citei alguns exemplos. Citei Romanos 8:32, que diz: aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Ora, o texto está dizendo: se Deus deu a sua melhor dádiva, o seu próprio filho, com muita razão, ele então nos dará coisas menores, como o alimento, a vestimenta, o que comer, o que beber e o que vestir. No verso 30, diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ora, se Deus cuida, como está dizendo aí, da erva do campo, como não cuidará de nós? E em Mateus 7:11, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então este é o argumento a fortiori, o argumento quanto mais. Se Deus fez isso, quanto mais fará tal coisa que são menores. Então, nesse verso 25, o argumento quanto mais, o argumento a fortiori, está implícito nesta formulação aí. Contudo, o raciocínio parece ser mais ou menos assim: ora, se Deus nos dá a vida e o corpo, que é o mais importante, como não nos dará coisas menos importantes como alimentação e vestuário? Destarte, o discípulo de Jesus, ou desta forma, deste modo, você, que é discípulo de Jesus, não deve se preocupar com essas necessidades, ou com essas coisas, por mais essenciais e prementes que elas sejam. Então vamos ao texto. Não vos inquieteis. E olha como ele começa o verso 31. Portanto, depois dele ter justificado, colocado os 3 exemplos ali, ele está dizendo: portanto, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. O que havemos de vestir? No final do capítulo 5, que nós já expomos, Jesus insiste com os seus discípulos, com os seus seguidores, que eles deveriam amar os seus inimigos. Amai os vossos inimigos, pois ele diz que até os pagãos e os pecadores mais notórios amam os seus amigos. E vocês têm que amar os amigos e amar os inimigos. As normas do reino de Deus exigem de nós, exige de você, que é um súdito do reino de Deus, um estilo de vida diferente. E aqui Jesus vai insistir com os seus discípulos: não se preocupem, não se preocupem com a própria segurança, não se preocupem com o alimento, não se preocupem com a bebida, não se preocupem com as vestimentas, pois essa é a obsessão dos gentios, é a procura desenfreada dos pagãos, que não conhecem a Deus.
Você, pelo contrário, não deve se preocupar com essas coisas, e sim com o reino de Deus e com a sua justiça. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso, essa procura desenfreada aí que Cristo está colocando, é uma ambição falsa, é uma ambição secular, que são as nossas próprias necessidades materiais, pensando que isso vai nos dar uma segurança material. A maior parte deste parágrafo, desses versículos, do verso 25 até o 34, ele está arrumado e organizado, construído de forma negativa. 3 vezes Jesus repete a sua proibição: não andeis ansiosos, não vos preocupeis. Versículo 25, olha aí na sua Bíblia, que foi o que nós já lemos aqui, verso 31 e verso 34. A preocupação que ele proíbe, que Jesus está proibindo aqui, é a preocupação quanto ao alimento, à bebida, à roupa, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Esta é precisamente a trindade dos cuidados do mundo. É a trindade mundana, o que o mundo está buscando desenfreadamente: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E Cristo diz: porque os gentios, os pagãos, é quem procuram todas estas coisas. Basta você olhar a qualquer momento para as propagandas na televisão, nos jornais, às vezes até em ônibus, em veículos públicos, para você ver uma vívida ilustração moderna do que Jesus ensinou há cerca de 2000 anos. Jesus Cristo não negou e não desprezou as necessidades do corpo. Pelo contrário, ele acabara de ensinar a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que ele está enfatizando é que ficar absorto pelo conforto material é uma falsa preocupação, que não é produtivo, que não é necessário, e ele já disse isso no verso 8, e vai repetir agora no verso 32, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe qual é a sua dor, o seu sofrimento, a sua necessidade, e por isso a Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos. Então não vale a pena. Nós já falamos sobre a ansiedade, o mal, o malefício que ela causa, e aqui o foco de Jesus é tirar o seu olhar, o olho mau que foca apenas nas coisas materiais, e focar em Deus, no reino de Deus, na sua justiça, e ter esta confiança, como nós colocamos aqui, irrestrita, de que o Pai Celestial, que sabe que precisamos de todas estas coisas, Ele irá suprir. Esta visão gentílica dos gentios, esta procura, como eu coloquei, absorta, essa falsa preocupação aí, indica uma falsa visão do ser humano, dos homens, como se nós fôssemos apenas corpo, precisando de alimento, água, roupa e casa, e também da vida humana, como se a vida humana fosse apenas um mecanismo fisiológico, precisando de proteção, lubrificação e combustível para funcionar. Uma preocupação exclusiva com alimento, bebida e roupas poderia se justificar apenas se a sobrevivência física fosse tudo nesta vida. Mas Paulo disse: a nossa esperança, se restringisse apenas nisso ou aqui, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele diz: comamos e bebamos e morramos, mas nós temos a esperança. Há uma escatologia
cristã que a Bíblia aponta, há um reino de Deus. Então buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Se vivêssemos apenas para viver, então sim, o sustento do nosso corpo seria a nossa principal preocupação. Eu vivo apenas para viver. Em condições críticas de fome, a luta pela sobrevivência pode ter precedência sobre outras coisas, mas fazê-lo em circunstâncias comuns expressa um conceito reducionista do homem, como se a nossa vida se reduzisse meramente a isso, o que é totalmente inaceitável. Isso degrada o homem ao nível dos animais, das aves e das plantas. Todavia, a grande maioria, como eu já falei, dos anúncios de hoje, é dirigida ao corpo. É a roupa íntima, visando torná-lo mais atraente, são os perfumes, os desodorantes, para manter o corpo perfumado, são bebidas para animar quando está cansado. Esta preocupação provoca as seguintes perguntas: o bem-estar físico é um objetivo válido para lhe devotarmos toda a nossa vida? Ou não tem a vida humana muito mais significado do que isso? Ou a vida humana se resume apenas nisso? Cristo diz: os gentios é que procuram todas estas coisas. Jesus mostra que estas coisas são um alvo absolutamente sem valor, pois não constituem o supremo bem, o alvo supremo da vida, ou o supremo bem da vida. Eu preciso esclarecer aqui o que Jesus está proibindo e que motivos ele dá para essa proibição. Primeiramente, Jesus não está proibindo o pensar ou o pensamento, pelo contrário, ele está estimulando quando prossegue ordenando-nos a olhar as aves, as flores e considerar como Deus cuida delas. Jesus também não está proibindo a previdência, a prudência. A Bíblia aprova o trabalho da formiga. Os pássaros aos quais Jesus elogiou ou apontou aqui, fazem provisão para o futuro, construindo ninhos, botando e chocando ovos e alimentando os filhotes. E muitos deles migram para climas mais quentes antes do inverno, e alguns até armazenam alimento. Nós não encontramos aqui nada que impeça a você, como servo de Deus, nada que impeça os cristãos de fazer planos para o futuro, ou de dar passos sensatos para a sua realização. O que Jesus proíbe não é o pensamento, nem a previdência, nem o cuidado zeloso, mas a preocupação ansiosa. Paulo também disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Harlem, ele diz que a provisão prudente para o futuro é boa, mas a fadiga, o desgaste, a ansiedade que atormenta são ruins e são incompatíveis com a fé cristã, como podemos ver do versículo 25 a 30, e também incompatíveis com o bom senso, verso 34, basta cada dia o seu mal. Jesus extrai aqui um exemplo da experiência humana, da vida, e argumenta partindo do maior para o menor, e tira também um outro exemplo da experiência subhumana, as aves, as flores, e argumenta do menor para o maior. Nossa experiência humana é a seguinte: a nossa vivência. Deus criou e agora sustenta a nossa vida. Ele também criou e continua sustentando o nosso corpo.
Este é um fato da experiência diária. Nós não nos fazemos, foi Deus quem nos criou, nem nos mantemos vivos, é Deus quem nos dá a vida. A nossa vida, pela qual Deus é o responsável, primeiro, é obviamente mais importante. A sua vida, ela é muito mais importante que o alimento, que a bebida, que nutre o seu corpo. Semelhantemente, olhando para o texto, o nosso corpo, pelo qual Deus também é responsável, é mais importante do que a roupa que o cobre e o aquece. Pois bem, se Deus já cuida do maior, ou seja, nossa vida e nosso corpo, não podemos confiar que Ele vai cuidar do menor, do alimento e da roupa? Esse é o argumento lógico do verso 25, o argumento a fortiori, o argumento quanto mais. Se Deus já nos deu a vida, se Deus já nos deu o corpo, se Deus nos deu o seu próprio Filho, quanto mais não nos dará também todas as outras coisas. A lógica do argumento e da conclusão de Jesus é inevitável. E no versículo 27, Jesus reforça com pergunta: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Nós devemos deixar todas essas coisas aos cuidados de Deus. E aí eu peço a você também hoje à noite, você que me ouve na proclamação dessa mensagem, deixe tudo isso nas mãos de Deus. Deus cuidará. Como disse Cristo, ao invés de você ficar preocupado o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, deixe isso nas mãos do Senhor. Deus cuidará da sua vida, dos seus amanhãs. A ambição cristã deve ser pelo reino de Deus e pela sua justiça. O versículo 31 repete a proibição contra a ansiedade. Não andeis inquietos pelo alimento, pela bebida e pela roupa. Deus vai prover, eu estou lhe dizendo. É isso que Cristo está dizendo. E o verso 32 acrescenta: os gentios é quem procuram todas estas coisas. Então vejam bem que a ambição cristã, ela difere da ambição pagã. A pagã é uma preocupação pelo que comer, que beber e que vestir, as necessidades materiais. A ambição cristã é pelo reino de Deus e sua justiça. O cristão deve viver de maneira diferente, deve buscar algo mais elevado, como bem supremo da própria vida, que não se resume às coisas materiais, e sim às coisas espirituais. Não andar preocupado com alimento, com roupa, mas buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Isso nada mais é do que a continuidade dos ensinamentos implícitos na oração do Pai Nosso, que Jesus já fez no início deste capítulo 6. Os cristãos devem reconhecer as necessidades do corpo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Embora nossa preocupação prioritária seja com o nome, com o reino e com a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Podemos pedir o pão nosso de cada dia. Nós não podemos orar o Pai Nosso até que nossas ambições sejam purificadas, que nossas ambições sejam centradas em Deus. Jesus nos diz para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Na oração do Pai Nosso, nós transformamos esta busca em oração. E eu quero agora que você vá para o verso de número 32. Ele diz aí no verso 32: pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe
que precisais de tudo isso. Vosso Pai Celestial sabe. Então, uma vida diferente, uma confiança irrestrita nos dá um viver diferente. E como esse viver diferente? Primeiro, não andeis inquietos, não andeis preocupados. Com o quê? Com o que comer, com o que beber, com o vestir, com as necessidades do dia a dia. O viver diferente também mostra que o Pai Celestial sabe. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está precisando. O vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. Deus deu o seu próprio Filho. Deus deu a vida a você. Deus já nos deu tudo. O próprio Filho, como nós falamos, deu-nos a salvação, deu-nos o reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do reino de Deus. Se Ele já nos deu o maior, não nos dará o menor? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, pergunta Paulo, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus dará todas as coisas. Deus amou com amor eterno a você. Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, quando éramos ainda pecadores. E tudo isso para nos dar o seu reino. O texto diz aí, o verso 32, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Essa palavra gentil, no contexto de fé do Novo Testamento, significa alguém que não conhece a Deus e, portanto, não confia em Deus. O amor às coisas materiais é característica pagã, dos pagãos. A pessoa sem Deus, o gentil, como é colocado aqui, a pessoa sem Deus, ela deseja acumular posses, porque as posses são a sua única segurança. A segurança dela está nos bens materiais. Ela não tem um Deus para prover para si, não tem um Deus em que possa confiar. Portanto, o gentil acumula tudo o que puder, porque a sua confiança está nestas coisas. E Jesus está dizendo a você que preocupação é para aqueles que não conhecem a Deus, que não sabem que tem um Pai Celestial. Você tem um Pai Celestial. Você tem um Deus que cuida de todas as suas necessidades. E eu desafio a você, ou incentivo a você, a colocar a sua vida e todas as necessidades nas mãos do Senhor. A falta desta firme confiança em Deus é uma afronta e também uma atitude essencialmente pagã, porque Deus já mostrou que cuida de nós. Esse versículo 32 que nós acabamos de ler nos dá duas razões importantes para nós não ficarmos preocupados e frustrados como as pessoas deste mundo, como os gentios. Primeiro, se nos preocupamos como os pagãos, como os gentios, fica patente, fica claro que estamos buscando as mesmas coisas que eles. E se for verdade, então o reino nos será necessariamente tirado, negado ou privado, porque seus valores são totalmente diferentes, diametralmente opostos. E também essa preocupação por parte dos que confessam fé em Deus constitui assim uma espécie de contradição da confissão, uma vez que o Pai Celestial tem total conhecimento de nossas necessidades. O texto está dizendo aí, o verso 32, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. E no versículo 8 do capítulo 6, Cristo havia dito, não vos assemelheis, pois, a eles.
porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E o nosso comportamento está gritando em alto e bom som que não acreditamos nisso, se nós andamos preocupados com isso. Então nós não acreditamos na afirmativa de Deus, de que o Pai Celestial sabe, e de que o Pai Celestial cuida. Nossas preocupações não devem se assemelhar às preocupações do mundo. Quando você enfrenta uma pressão das provas, uma tribulação, você diz as mesmas coisas que o incrédulo da sua sala ao lado diz, que o seu vizinho diz. Quando lhe falta dinheiro, o que talvez seja uma realidade neste momento para você, faltou o dinheiro, às vezes até para as necessidades essenciais, você reclama com o mesmo tom, com as mesmas palavras, com a mesma atitude que os incrédulos ao seu redor? Se você faz assim, lance fora esse pensamento secular, mundano. O discípulo de Jesus se preocupa em ter um estilo de vida diferente, confiança irrestrita para um viver diferente. Um viver caracterizado por valores diferentes e perspectivas diferentes. São tão opostos os valores e as perspectivas dos valores pagãos, que é como se a sua vida e sua conduta estivessem carimbados em tudo com os dizeres: fabricados no reino de Deus. Made in reino de Deus. E aí tudo que você faz deve ter esse carimbo. Quando você compra um produto, lá atrás tem made in, aí vai dizer, parece que a maioria dos produtos agora tem made in China. O seu não é made, sua vida não é made in China, made in Brasil, made in reino de Deus. Então que suas ações, suas atitudes, todas elas sejam carimbadas com esta marca, made in reino de Deus, fabricado no reino de Deus. Você é cidadão do reino, não vos inquieteis, pois, com estas coisas. Qual é a implicação desse princípio para você, que é um servo de Deus? A implicação na sua vida profissional, na sua vida no lar, ou em qualquer lugar, na empresa, aonde Deus lhe colocar. Imagine, meu irmão, o que aconteceria se apenas 1/10 dos evangélicos nominais de hoje, principalmente nesse período de quarentena, de isolamento social, abrisse a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, lessem toda a palavra de Deus, as páginas da Bíblia, para saber como deveria ser o seu estilo de vida como cristão. E aí, com equilíbrio, determinação, mansidão, coragem, encontrasse graça vinda dos céus para viver de acordo com os ensinamentos lidos. Você pegou a sua Bíblia, leu toda a Bíblia, e agora você vai conduzir a sua vida de acordo com o que está escrito aqui. Não andeis ansiosos. Foi o que Cristo diz, verso 25, verso 31, verso 34. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que transformação, meus irmãos, se realizaria neste mundo. Oh, como a luz dissiparia as trevas, e como o sal preservaria a nossa sociedade. No século IV, o imperador romano Juliano, o apóstata, ele não teve êxito em seu empenho de acabar com o cristianismo, em grande parte por causa do modo, do estilo de vida diferente que ele encontrou nos crentes daquela época. Ele disse
aos seus comandados ali, subalternos, ele disse assim, eu escrevi a frase dele, ele disse, nós temos de nos envergonhar, não se encontra um mendigo sequer entre os judeus e aqueles galileus ímpios, e ele estava se referindo aqui aos cristãos. Diz ele, alimentam não só o seu próprio povo, mas também o nosso, enquanto o nosso povo não recebe nenhuma ajuda de nós. Ele disse, eu não encontro um mendigo entre os cristãos. Mas o que é que diz o livro de Atos capítulo 2? Não havia entre eles necessitado algum, e cada um pegava o que era seu e repartia entre eles, entre aqueles que não tinham nada. Nós temos, meus irmãos, algumas coisas a aprender com os primeiros cristãos, ou muitas coisas a aprender com os primeiros cristãos, sem mencionar também muitos outros na história da igreja, os mártires, os pais da igreja e mais tarde os anabatistas. Nós aprenderíamos muitos com esses irmãos sobre o compartilhar bens materiais. E aí eu estou falando de você como pessoa, compartilhar o pão com alguém que está precisando, principalmente nesse momento em que alguns autônomos não têm como trabalhar, às vezes estão privados de dinheiro. Você já se preocupou, já tentou para algum irmão na igreja, que você sabe que pode estar passando por essa privação e que você poderia ajudá-lo, você individualmente, abençoar esse irmão ou esses irmãos? A Bíblia está dizendo aí, né, que o nosso estilo de vida deve ser diferente. O assunto em foco aqui é a preocupação. Preocupação. Seria maravilhoso. Já imaginaram vocês aí, ou você que está me ouvindo, se um presidente da República, o nosso, Bolsonaro, o Trump, ou um outro qualquer presidente da República, quem sabe até em um país onde a liberdade religiosa é muito mais restrita do que a nossa, se algum desses líderes pudessem dizer, como Juliano o apóstata, não encontrei entre eles nenhum necessitado. Imagine se um líder, um presidente, um governador, um prefeito dissesse assim de nós: temos de nos envergonhar, não se encontra nenhum indivíduo preocupado ou ansioso sequer entre esses fanáticos que se chamam cristãos. Nos chamam de fanáticos, mas já imaginou se eles pudessem constatar: não existe nenhum preocupado, nenhum ansioso, nenhum necessitado entre eles. Além deles enfrentarem as mesmas pressões que todo mundo enfrenta, eles também têm de aguentar as pressões que impomos sobre eles. E eles ainda nos consolam com algumas palavras quando nós estamos preocupados ou quando nós precisamos de ajuda. O nosso viver precisa ser diferente. A Bíblia diz que a igreja caía na graça de Deus e na graça do povo, e isso era realmente o que atraía. Mas é provável que neste momento a gente não esteja vendo diferença. Cristo diz: todas estas coisas quem procura são os gentios. Não andeis inquietos com isso. O vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas elas. Neste período de quarentena, de isolamento social, você deve ter aprendido muita coisa, observando ou quem sabe vivenciando. Nós temos que ter cuidado para que o limite, o equilíbrio entre a proteção, o cuidado que devemos ter e o medo que pode nos encolher ali, nos abater. Tem gente que está adoecendo, cristãos, por medo dessa situação, cristãos
medrosos. E isso não é o cuidado, não é preocupação, não. Eu estou falando é da ansiedade, do medo desta pandemia. Tem gente que está adoecendo, não é porque pegou o vírus, é emocionalmente, é o medo que a pessoa está, e são cristãos. Então você deve ser diferente. Tome todos os cuidados que devem ser tomados, você deve confiar em Deus. Não andeis inquietos, Deus sabe. Leia até o Salmo 90 e 91, que diz: peste, mortandade que assola ao meio-dia não chegará na tua tenda. Toma as precauções, mas confia em Deus também. Então, se isso é um motivo de lhe intranquilizar, de causar medo a você, ou até de lhe adoecer, a sua atitude não está correta. Você tem que tomar os cuidados, as preocupações, mas não deixar que tudo isso venha abater você. Tem gente que anda amedrontado. Mas eu quero, meus queridos irmãos, concluir essa parte aqui, esse modo de vida diferente. Cristo está afirmando que o seu viver deve ser diferente. Os gentios é quem procuram todas estas coisas. Quando a pessoa faz da busca dos bens materiais o alvo de sua vida e neles encontra segurança, poderíamos até citar a parábola daquele homem que acumulou tantos tesouros na terra, e Cristo disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, quando a pessoa faz da busca dos bens materiais e põe neles a sua confiança, ele está se colocando no mesmo nível dos pagãos ou do gentio que Cristo colocou aqui. Aquilo que pode ser bom para o pagão não serve para você como filho de Deus. Quando Jesus apresentou esses motivos porque não devemos andar ansiosos pelas coisas materiais, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele chegou a uma conclusão, que é a conclusão que você também deve chegar. Portanto, uma vez que esses motivos são verdadeiros, não vos inquieteis, ou seja, não deis lugar à ansiedade, dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Versos 31 e 32. Você é filho de Deus, e Deus assume a obrigação de cuidar não só da sua alma e não só do seu corpo, mas Ele pede que você confie de uma vez por todas as suas necessidades a Ele, ao invés de preocupar-se. O antídoto de Deus, o remédio de Deus para a preocupação, para a ansiedade, para o amor às coisas materiais, é muito simples: confiar no Deus fiel, confiar no Pai Celeste. Deus nunca falhou com você, Deus nunca falhou com seus filhos, e Deus não irá falhar. Portanto, não se escravize aos bens materiais de tal maneira que o amor a eles produz em você uma ansiedade tamanha. Pelo contrário, confie em que o Pai amoroso cumprirá o que prometeu. Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo. O meu Deus, o seu Pai Celeste, segundo a sua riqueza em glória, meu é o céu, a terra e tudo que nele há, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo, ele diz,
cada uma de vossas necessidades. Coloque em um papel as suas necessidades, aliste uma por uma. Vá colocando, depois pegue Filipenses 4:19, leia uma vez, leia duas, continue ansioso, leia 3, leia 4, leia 5, e diga para Deus: Senhor, a tua palavra está dizendo que o Senhor sabe que eu preciso de todas estas coisas, e que o Senhor há de suprir cada uma de minhas necessidades, e eu estou apresentando ao Senhor todas as minhas necessidades. Confie nele, e o mais ele fará. Nós não podemos, meus irmãos, servir ao Senhor de maneira errada, e mesmo assim querer ainda experimentar a sua paz em nossa vida. Quando nós buscamos a justiça de Cristo e confiamos que Ele realiza a sua perfeita vontade em nós, então nós estaremos livres da escravidão às coisas materiais e livres de nos preocupar com elas. Dê-nos, Deus, tal confiança nele, que andemos de maneira tranquila, em paz, e não de maneira ansiosa. Que Deus nos dê essa graça, essa confiança irrestrita nele. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas, e aí você não andará ansioso. Ore comigo neste momento. Agradeça a Deus a vida, o corpo, a saúde. Se está enfermo, ore neste momento para que Deus em Cristo venha lhe curá-lo. Se tem alguma necessidade, Paulo está dizendo que Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Nós agradecemos a tua palavra lida, Mateus 6, 31 e 32. Acalma o meu coração. Como disse Jesus, não andeis ansiosos. Em nome de Jesus, que saia da sua vida a ansiedade, a preocupação, o medo. Em nome de Cristo Jesus, eu oro para que você seja liberto da preocupação pelo dia de amanhã, da ansiedade. Seja liberto no nome de Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, preencha o seu coração neste momento. Abra o seu coração, deixa a paz de Deus fluir. A tranquilidade também de Deus, a confiança. O verso 32 diz: o vosso Pai Celeste sabe. Meu irmão, Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, e Ele sabe que você está orando agora, e eu coloco a sua vida, aquilo, ainda que esteja na parte mais abissal da sua vida, no mais profundo da sua alma, eu estou entregando agora a Deus e colocando nas mãos de Deus, e pedindo a libertação e a provisão de Deus. Derrama a tua bênção, Senhor, derrama a tua graça, derrama a tua provisão no nome de Cristo Jesus. A cada irmão que ora comigo, a cada pessoa que ouve esta palavra, nós te louvamos, nós adoramos e bendizemos o teu santo nome, e viveremos, ó Deus, uma vida diferente, pois temos confiança total e restrita, absoluta no Senhor. Não nos preocuparemos com estas coisas, e nem com o dia de amanhã, porque o nosso Pai, o Senhor, sabe de tudo que passamos, de tudo que precisamos, e o Senhor cuida de nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e a comunhão do teu Santo Espírito, ó Pai, seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém.
Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.